falando sobre o anticristo dentro deste período tribulacional, o filho da perdição, é, esse tratado de paz, essa aliança entre o anticristo, Daniel 9:27, a última semana de Daniel, hoje paira dentro das mesas escatológicas de debates a etnia do anticristo. Esse anticristo, que é a besta que sobe do mar, o cavalo branco ali do Apocalipse 6, ele pode ser muçulmano? Essa é uma teoria hoje levantada com mais afinco por muitos. Uhum. O que você fala sobre isso, pastor Gabriel? Bom, primeiro a gente precisa retornar à ideia de etnia, de nacionalidade nos tempos bíblicos. Ela é um pouco diferente do que é hoje, né? Até para nós hoje existe o conceito de dupla cidadania, às vezes tripla cidadania, né? E não era muito diferente ali na época bíblica. Por exemplo, o próprio apóstolo Paulo, ele disse em textos que era judeu da tribo de Benjamim, mas quando compareceu perante as autoridades, ele disse: sou cidadão romano, tenho o direito de ser julgado por César. Então, ao mesmo tempo, ele era judeu e romano, né? Ele tinha essa dupla cidadania, porque isso é uma questão de status na época, e não exatamente da etnia genética, né, da descendência. Então, nós vemos que, biblicamente, o anticristo, conforme a profecia das 70 semanas, Daniel 9, ele precisa ser um líder do antigo Império Romano. Então, ele será um líder que virá de terras que, na antiguidade, eram partes do Império Romano, né? Não precisa necessariamente ser exatamente a Europa, porque o Império Romano pegou toda a Europa, uma boa parte do Oriente Médio, Ásia Menor e até o norte da África, né? Então, isso era o Império Romano na antiguidade. Então, Daniel 9 vai dizer que ele é o príncipe que virá do povo que destruiu Jerusalém. Se o povo são os romanos, esse príncipe será romano. Mas, ao mesmo tempo, para que ele convença os judeus de que ele é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo, ele precisa comprovar o cumprimento de algumas profecias messiânicas, entre elas, ser descendente do rei Davi, né? Então, mesmo que falsamente, né, através de algum tipo de fraude ou engano, ele terá que comprovar que tem uma ascendência judaica como descendente do rei Davi, né? E a pessoa pode ter ao mesmo tempo essas duas genealogias, uma por parte de mãe e outra por parte de pai, né? Ou até ele pode ser europeu de nascimento, mas de etnia judaica, né? Não precisa ser separado pai e mãe. Então, assim, o anticristo ele até poderia ser árabe no sentido de o local em que nasceu, mas ele teria que ter uma ascendência romana e judaica. Legal.